Amém, queridos? A graça e a paz do Senhor Jesus para o seu coração. Gostaria que você pudesse curvar sua cabeça agora. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós queremos nos achegar a Ti, declarar o nosso amor ao Senhor. Obrigado, Senhor, pela maneira tão carinhosa, tão terna, com a qual o Senhor se manifesta às nossas vidas. Senhor, e mais uma vez, queremos suplicar o Seu favor sobre as nossas vidas nesse lugar. Entendemos que a Sua palavra em si mesma é a semente incorruptível da vida. Em si mesma a Sua palavra tem todo o poder. Sua palavra está estabelecida nos céus por toda a eternidade. Passarão os céus e a terra, mas nenhum tio da Sua palavra há de cair. E queremos levantar a Sua palavra sobre as nossas vidas. Que a Sua palavra venha de encontro aos nossos corações, que sejamos transformados pela renovação da nossa mente, que possamos experimentar a Sua boa, perfeita e agradável vontade em todas as áreas das nossas vidas. Senhor, e queremos nessa oportunidade realmente prestar a Ti um culto verdadeiro, um culto racional, entendendo que nós somos a oferta. Queremos nos apresentar em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, rendendo a Ti todos os nossos direitos, renovando a nossa aliança contigo, Senhor, e que possamos experimentar tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Abençoa-nos, ajuda-nos, dá-nos, ó Deus, ouvidos sensíveis à Sua voz e um coração responsivo diante de tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. No nome de Jesus. Amém. Queridos, nessa noite eu gostaria de falar sobre a transgressão de Sansão, a debilidade sentimental crônica. Então eu gostaria de fazer uma abordagem sobre uma das maiores feridas que nós percebemos hoje na nossa sociedade, que é o problema da sensualidade. Quando nós falamos sobre sensualidade, nós podemos definir a sensualidade como sendo a idolatria por um sentimento. A partir do momento que nós começamos a idolatrar um sentimento, que nós colocamos um sentimento, um desejo, acima dos propósitos de Deus, então isso vai causar realmente um tremendo desequilíbrio nas nossas vidas e no nosso comportamento. E a Bíblia fala que a sensualidade tira a inteligência, emburrece as nossas vidas, nos leva muitas vezes a atitudes altamente comprometedoras. E o que nós percebemos nessa sociedade atual é uma fragilidade muito grande nesta questão dos sentimentos. E quando a gente fala sobre sensualidade, talvez você já está pensando assim: puxa vida, isso deve ser uma mensagem para os jovens, para os solteiros. Não, é principalmente para os casados. Primeiro, porque casamento não resolve o problema da sensualidade na vida de ninguém. A única coisa que resolve esse problema realmente é Jesus, não é o casamento. Mas é muito importante, irmãos, nós até termos um conceito correto sobre o pecado. Eu sei que é comum na igreja a gente ver as pessoas definindo o pecado de uma maneira pobre, legalística, como uma lista extensiva de não podes, né? O crente não pode isso, não pode aquilo outro. Mas veja bem, o pecado, ele parte
de um conflito, de uma grande questão: quem governa quem? Você governa os seus desejos ou os seus desejos te governam, ou melhor, te desgovernam? Você governa os seus sentimentos ou os seus sentimentos te governam ou te desgovernam? Nós sabemos que não tem nenhum problema com você ter desejos, sentimentos. Foi Deus mesmo quem nos deu estas faculdades, o apetite sobre vários aspectos, o desejo de possuir coisas, de obter coisas, de sentir prazer nas coisas. Deus nos deu os desejos. Agora veja bem, Deus estabeleceu um limite para toda essa potencialidade de desejos. Deus estabeleceu um limite. E enquanto nós estamos dentro desses limites, então nós estamos protegidos, estamos salvaguardados por Deus. E o problema é exatamente esse: quando ao invés de dominarmos os nossos desejos e sentimentos, passamos a ser dominados por eles. Por exemplo, não tem nenhum problema em você querer ter zelo pelas suas coisas, mas se você tem um zelo exagerado, isso pode se tornar numa possessividade doentia. Isso é pecado. Não é errado você ter o desejo de comer uma comida saborosa, uma picanha suculenta, não é? Desculpa a defraudação, né? Mas se esse desejo te domina, você vai praticar a gula. A gula é pecado. Mesma coisa com os nossos sentimentos. Não é errado você estar apaixonado por alguém, lógico, desde que essa pessoa não seja comprometida, né? Agora, se esse sentimento te domina, se você idolatra esse sentimento, então você vai praticar a sensualidade. E quando as pessoas começam a construir algo tão sério como é a família, num alicerce de sensualidade, de desgoverno, de pecado, então nós percebemos que os resultados serão trágicos. Existe uma dinâmica muito importante de nós compreendermos, até dentro disso que é o título de um dos meus livros, quando eu falo a face oculta do amor. O que é a face oculta do amor? Normalmente, antes do casamento, naquele período de paixão, muitas pessoas se deixam desgovernar, elas não dominam os seus sentimentos, acabam sendo subjugadas pelos sentimentos, atropelam os princípios de Deus, atropelam as autoridades de Deus, entram no pecado. E muitas vezes isso depois redunda num casamento às pressas. E depois do casamento, toda essa paixão se transforma em aversão, ódio. Às vezes a pessoa não suporta a presença da outra pessoa. Então todo aquele sentimento que havia, quando a pessoa falava, eu moro com você até debaixo da ponte, mas aí depois, lá na frente, essa paixão se transforma numa aversão terrível, e essa aversão vai desgastando o relacionamento, e daqui a pouco é um casamento que virou divórcio. Paixão e aversão. Quando nós não suportamos a prova da paixão, governando os nossos sentimentos, dificilmente nós vamos suportar a prova da aversão, quando nós realmente tivermos que praticar o verdadeiro amor, que é uma escolha, é um verbo. Sabemos que a base, a essência do amor não é um sentimento, é uma escolha, mas é uma atitude. Você pode até
não gostar de uma pessoa e ainda assim amar essa pessoa. Jesus colocou o amor no nível de mandamento. Então, o que nós temos percebido hoje é que muitas pessoas estão construindo lares em cima de um alicerce totalmente fragilizado. E sabe onde a família começa a ser destruída, gente? É naquele relacionamento sentimental que envolve o namoro. É nessa base aí. É aí que muitas famílias estão sendo destruídas. E é aí que os princípios começam a ser violados, quebrados, desrespeitados. E a insegurança mina o relacionamento desde os seus fundamentos, abrindo a porta para muitas perturbações. E dificilmente essa família vai conseguir atingir a estabilidade que ela precisa para suportar as intempéries da vida espiritual. Como Jesus ilustrou através daquela parábola, quando ele fala da casa que foi edificada sobre areia. Caíram as chuvas, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto sobre aquela casa, e grande foi a sua queda, porque estava edificada sobre a areia. Então o que a gente percebe hoje é que muitas pessoas, é incrível, elas têm uma garra para vencer e superar muitos obstáculos, muitas batalhas da vida espiritual. Eu tenho visto muitas pessoas que vinham, por exemplo, do mundo dos vícios, e elas lutaram contra aqueles vícios, contra o alcoolismo, largaram os vícios, conseguiram abandonar o álcool, vencer uma série de situações dificílimas. Mas quando essas pessoas são abordadas por um sentimento, elas são terrivelmente nocauteadas. E é aí que muitos estão perdendo a batalha. É aí que muitas pessoas literalmente estão chutando o pau da barraca e colocando tantas coisas a perder. E é exatamente sobre isso que eu gostaria então de compartilhar essa noite, sobre essa transgressão de Sansão, essa debilidade, essa fraqueza sentimental crônica, que tem sido uma das principais armadilhas que tem desnorteado muitas pessoas promissoras, pessoas que tinham tudo para dar certo, mas que por causa dessa fragilidade realmente foram vencidas, terrivelmente destruídas. Veja bem que Sansão era um homem que tinha tudo para dar certo, gente. Era um homem que Deus tinha uma palavra empenhada com ele. Era um homem que Deus o levantou de maneira tremenda, estupenda, poderosa. Era um cara que tinha tudo para dar certo. Mas como nós vemos a forma como ele acabou a sua vida, foi algo realmente trágico. Então, na verdade, eu gostaria de traçar aqui um paralelo entre dois homens, duas histórias que a Bíblia nos conta. A história de Sansão e a história de José do Egito. Aqui no Salmo 25:12, o salmista faz uma pergunta, ele fala assim: qual é o homem que teme ao Senhor? E o salmista mesmo responde dizendo: ele o ensinará no caminho que deve escolher. Qual é o homem que teme ao Senhor? Essa pergunta sugere então que Deus está procurando atentamente pessoas que tenham essa preciosa qualidade de temê-lo, para iluminar-lhes de maneira sobrenatural o seu caminho. Quando eu falo de temer a Deus, não estou falando de você ter medo de Deus, mas o princípio do temor do Senhor é você aborrecer o pecado, é você aborrecer aquilo que Deus aborrece, amar aquilo que Deus ama, é você se deleitar na vontade do Senhor. Quem tem o temor de Deus, enxerga o seu caminho com os olhos de Deus,
O que abandona o temor do Senhor terá os olhos do entendimento arrancados. Essa é uma dramática conclusão do paralelo que nós propomos entre Sansão e José. É impressionante como José, por causa do temor que ele tinha ao Senhor, ele se tornou um homem cheio do espírito de sabedoria e conhecimento. Um homem que teve a sua vida guiada pelos olhos de Deus. Sansão terminou a sua vida com os olhos arrancados. A paixão cega, arranca os olhos do entendimento. Então, para demonstrar de uma forma mais detalhada os efeitos que o temor do Senhor tem no destino do ser humano, nós vamos colocar a vida desses dois homens lado a lado. Ambos tinham um chamado de proporções imensas. Ambos também tornaram-se personalidades proeminentes nas suas gerações. Foram homens de alta liderança. Ambos, para se estabelecerem em tudo aquilo que Deus tinha para eles, eles precisaram de passar por esse teste que todo homem, toda mulher de Deus tem que passar. O teste da pureza. Todo homem, toda mulher de Deus. Se você realmente quer se encaixar plenamente no propósito de Deus, você vai ter que passar por esse teste. O teste da pureza. É aqui que muitas coisas vão ser estabelecidas nas nossas vidas. E é tremendo como ambos, tanto Sansão quanto José, foram de uma maneira forte e insistente, confrontados por esse espírito de sensualidade. Quando nós vemos aquela abordagem da esposa de Potifar, tentando seduzir José, de uma maneira insistente, mas ele simplesmente absurdizou, ele não negociou, ele não se vendeu. Sansão da mesma forma, ele foi abordado insistentemente por algumas filisteias, como nós vamos ver aqui. Ele acabou barganhando o seu grande segredo com Deus. Ele se vendeu. Diante da mesma prova, enfrentando as mesmas hostes demoníacas, apesar de ambos obterem grandes vitórias, nós vamos ver que o final de José foi totalmente diferente do final de Sansão. Então eu quero começar falando aqui sobre a fraqueza de Sansão. Parece que esse título não combina muito com Sansão, porque quando a gente pensa em Sansão, nós pensamos em alguém extremamente poderoso, forte. Mas um fato importante, relevante na vida de Sansão, foi a sua vida moral debilitada, desprovida do temor de Deus. É interessante porque Sansão foi um dos homens mais investidos do poder sobrenatural de Deus. Não se sabe de alguém que tenha tido poderes semelhantes a Sansão, a não ser em fantasias, né, de super-heróis ou contos mitológicos. Mas na verdade Sansão, a Bíblia fala que o poder de Deus se manifestava possantemente na sua vida. E ele tinha forças fenomenais. Isso não é um conto mitológico, é algo real. Era brutalmente carismático. O Espírito de Deus estava se manifestando a ele, concedendo forças, habilidades físicas, com as quais ele estava derrotando todo o cativeiro imposto pelos inimigos, os filisteus. Em várias investidas de Sansão contra os filisteus, ficou comprovado que ele era um cara imbatível. Imbatível, ninguém poderia vencê-lo fisicamente. A Bíblia fala que certa vez, com uma queixada de jumento, pegou uma cabeça de jumento e saiu rodando e feriu mais de 1000 filisteus. É até uma alegoria daquilo que Jesus faz através de cada um de nós.
Jesus nos pega aí como essa cabeça de jumento que não vale nada e destrói os inimigos de Deus. Desculpa te chamar de cabeça de jumento. Mas veja bem, gente, a fraqueza de Sansão começa a transparecer quando ele parece ignorar que ele poderia ser traído pelos seus sentimentos. A causa de Sansão ali como juiz e defensor de Israel não se delimitava apenas na esfera humana contra os filisteus lutando contra carne e sangue, mas tinha uma real conotação espiritual. Você sabe quem era o Deus dos filisteus? Uma entidade chamada Dagon, um terrível espírito de encantamento e sensualidade. Eu não sei quantos já viram a figura de Dagon, mas é uma sereia masculina, é o sereio, é a versão masculina de Iemanjá. Não, é verdade. É um terrível espírito de encantamento. Então é muito interessante notar na história de Sansão como, apesar dele estar obtendo vitórias aterradoras no âmbito humano, ele estava perdendo terreno espiritual. Ele estava negociando muitas coisas que ele não deveria ter negociado. Então eu gostaria de estudar com você a vida de Sansão de uma maneira aqui bem resumida, e eu chamo essa trajetória de Sansão a rota da decadência. Na verdade, para toda queda moral, existe uma escada com degraus de princípios que vão sendo quebrados, leis que vão sendo violadas. Ninguém cai de um momento para o outro. Há sempre uma descida. E eu gostaria de estudar isso através dos 3 principais episódios da vida de Sansão. O primeiro episódio, que é um episódio muito importante, foi o casamento de Sansão. Isso está em Juízes, no capítulo 14. Então a Bíblia fala assim: desceu Sansão a Timinata, uma cidade na Filístia, e vendo em Timinata uma mulher das filhas dos filisteus, subiu, declarou ao seu pai e à sua mãe, e disse: vi uma mulher em Timinata das filhas dos filisteus, tomai-ma por mulher. Ele viu, ele cobiçou aquela mulher. O primeiro degrau que ele desceu foi esse: cobiça, vencido pelos olhos. Primeiramente, nós percebemos a vulnerabilidade de Sansão em relação à cobiça. Apesar de todo o seu vigor físico, ele parecia não ter forças suficientes para dominar a si mesmo. Simplesmente viu, desejou, subjugou-se à cobiça, obedecendo o seu imediatismo sentimental. Não, eu quero essa. Essa é a primeira característica de alguém a quem o Senhor não está mostrando o caminho: o imediatismo sentimental. O caminho que Deus nos aponta a escolher tem sempre a marca da cruz. Tem sempre a marca da cruz. Deixa eu te dar um segredo: quantos querem o melhor de Deus? Quantos querem experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Sabe qual que é o caminho para isso? É aquele clamor que Paulo fez aos romanos: rogo-vos pelas misericórdias de Deus que vos apresenteis como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o vosso culto racional, sacrifício. Sabe como é que você sabe se um sentimento é ou não é de Deus? Sabe como é que você descobre isso? Alguém sabe? Eu vou te dar o segredo: sacrifica esse sentimento para Deus. Sacrificar é totalmente diferente de anular. Sacrificar é você perder para Deus, colocar no altar de Deus, é você submeter ao fogo de Deus. E quando você faz isso,
aquilo que é palha vai queimar, aquilo que é ouro vai se transformar em algo ainda mais puro. E aí sim você não vai se conformar com esse presente século, você não vai tomar a forma das circunstâncias, mas você vai ser transformado pela renovação da sua mente e vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sansão não estava disposto a isso, ele não estava disposto a entregar para Deus. Irmãos, quando nós entregamos tudo que Deus pede, nós vamos receber tudo o que Ele promete. Essa é a lei da conquista. Quando nós perdemos os nossos direitos para Deus, os direitos de Deus serão nossos. É assim que as coisas funcionam. Mas ao endossar o seu desgoverno sentimental e subjugar-se à cobiça, Sansão estava fazendo dos seus próprios sentimentos um terrível inimigo espiritual. Aí a Bíblia continua dizendo assim, versículo 3: porém seu pai e sua mãe lhe disseram, olha o que os pais de Sansão disseram para ele: não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos, pessoas fechadas para Deus, pessoas que não têm a revelação de Deus, que não têm os valores de Deus, que não têm a revelação do Senhor. E disse Sansão ao seu pai, olha a resposta dele: tomai-ma esta, porque ela agrada aos meus olhos. Sansão quis tanto agradar os seus olhos, que terminou sem eles. Cuidado com esse negócio de agradar os olhos. E aqui nós vemos um erro duplo. Primeiro, ele desacata o conselho dos pais. Gente, é sempre importante bater nessa tecla. As consequências de não honrarmos os nossos pais, violando mandamentos, desacatando conselhos que estão em harmonia com a palavra de Deus, são amaldiçoantes. Principalmente no caso de Sansão, que ele era um homem nazireu. Ou seja, seus pais haviam assumido a responsabilidade de ajudá-lo a não pecar contra aquele voto feito diante de Deus, que concedia a ele um plano totalmente especial de vida. Mas Sansão, delirando por confiar no seu carisma, na sua força, na maneira como Deus o usava, ele desprezou a mais poderosa proteção que ele tinha: o conselho dos seus pais, pessoas que temiam ao Senhor. A velha história se repetindo, a arrogância de exaltar o carisma em detrimento do caráter, da submissão, da humildade. E com isso, Sansão começou a se vulnerabilizar. Irmãos, quando nós pensamos nas consequências de não honrarmos os nossos pais, é impressionante como todas essas consequências vieram drasticamente sobre a vida de Sansão. A primeira consequência de não honrarmos os nossos pais é encurtar a vida. A Bíblia fala: honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Gente, a palavra de Deus é uma espada de dois gumes. Ela corta para a bênção, corta para a maldição. A promessa da obediência ao quinto mandamento é vida longa e abundante. A sentença da desobediência é morte prematura, vida marcada por muitas frustrações, tendências depressivas e muitas outras alternativas de sobrevida. Não é de se admirar que Sansão tenha morrido prematuramente. Gente, é impressionante. Às vezes as pessoas que estão sofrendo os piores níveis de sobrevida, quando você vai ver, há um problema de honra aos pais, há uma desonra. A Bíblia também mostra, quando desonramos os nossos pais, muitas maldições vêm.
Deuteronômio 27:16, a Bíblia fala: maldito aquele que desprezar seu pai ou a sua mãe. Gente, uma inumerável gama de adversidades, como vícios, problemas psicológicos, sentimentais, problemas financeiros, tormentos espirituais, enfermidades, problemas crônicos de relacionamento, temperamento, são respaldados pela atitude de desprezar os pais. Devido a isso que Sansão foi um homem atormentado temperamentalmente, perseguido sentimentalmente, como nós vamos mostrar aqui. Muitas maldições vêm. Interessante, uma vez, um pregador muito famoso, chamado David Wilkerson, tem uma igreja ali em Nova York. David Wilkerson trabalhou muito tempo com viciados, com aquelas gangues de Nova York, aquele pessoal louco de jogar pedra em avião. E disse que ele estava fazendo uma palestra para vários jovens que pertenciam às gangues. E no meio então daquela palestra, o pessoal todo destruído, vivendo no mundo da violência, das drogas, se matando, morrendo prematuramente, sem nenhuma perspectiva de vida. De repente, falando para aquele povo, o Espírito Santo veio ao coração dele e falou assim: David, pergunta quantos desses jovens têm ódio de morte dos seus pais. E ele obedeceu ao Senhor, ele perguntou, ele interrompeu a pregação dele, falou: olha, eu quero saber quantos de vocês odeiam de morte os seus pais. E ele falou que mais de 70% daqueles jovens levantaram as mãos, dizendo que odiavam seus pais. Pessoas totalmente amaldiçoadas, destruídas. Uma outra consequência da desonra aos pais é a cegueira, uma vida de tropeços. Provérbios 30:17, a Bíblia fala: os olhos que zombam do pai ou desprezam a obediência da mãe, corvos do ribeiro arrancarão, os pintões da águia os comerão. Sansão teve literalmente os seus olhos arrancados pelos filisteus. E algumas dessas maneiras dessa cegueira se manifestar, a pessoa não encontra soluções, não encontra direção na vida, muitas vezes pratica os mesmos erros que condena, cai em ciladas do inimigo, aceitando acusações, mentiras sobre Deus, sobre pessoas, sobre si mesmas. A pessoa não acha o norte da vida. Eu me lembro uma vez, estava aconselhando uma pessoa, um irmão, e ele estava enfrentando assim uma luta terrível na família dele, porque os pais estavam em pé de guerra, e por várias vezes o pai dele estava batendo na mãe, e por causa disso ele foi desenvolvendo um ódio contra o pai. E esse ódio foi crescendo dentro dele. E ele estava a ponto de explodir com o pai. E quando eu fui atendê-lo, estava exatamente nessa situação. E ele usava vários argumentos contra o pai. E eu percebia realmente que havia dentro dele assim uma atitude de desonra e rebelião, desconsideração total contra o pai. Chegou num ponto que eu falei com ele assim: olha, querido, eu vou te falar uma coisa. Se você não perdoar o seu pai, você vai fazer a mesma coisa que ele está fazendo. E quando eu disse isso, ele tomou um susto, arregalou os olhos e falou assim: pastor, eu já estou batendo na minha esposa. Ali que ele se deu conta. Ele estava totalmente revoltado contra o pai que batia na mãe dele, mas ele já estava batendo na esposa e não se dava conta disso. Olha o cúmulo da cegueira. Sansão desacatou o conselho dos pais, desonrou seus pais. Ele morreu prematuramente, se tornou uma pessoa atormentada e cego. Os filisteus arrancaram os seus olhos, literalmente. Um outro ponto foi o julgo desigual com os incircuncisos. Além de desacatar o conselho dos seus pais,
ele estava cometendo simultaneamente esse erro, jugo desigual. E é muito importante, irmãos, a gente também bater nessa tecla aqui do jugo desigual. Isso às vezes tem sido muito comum hoje na igreja. Pessoas que querem estabelecer um compromisso, um relacionamento com uma pessoa que não tem o mesmo Deus que ela tem. E a Bíblia proíbe isso terminantemente. A Bíblia chama isso de deslealdade, o jugo desigual. Paulo aborda frontalmente sobre isso. Mas muitas pessoas, às vezes elas chegam e falam: mas pastor, o que tem eu namorar com aquela moça? Ela não é evangélica, ela não tem ainda uma experiência de novo nascimento, mas eu vou trazê-la para Jesus. Só que raciocinando dessa forma, na verdade não é ele que vai trazer ela para Jesus, é ela que já está levando ele para o mundo, né? Então, normalmente eu falo assim: olha, querido, só tem um problema aí. O problema vai ser o seu sogro. Porque se você é filho de Deus e aquela pessoa não é filha de Deus, ela é filha de quem? De alguma entidade. Quem vai ser o seu sogro? Essa entidade. É aquilo que Malaquias falou: Judá foi desleal a Deus e casou-se com filha de Deus estranho. Quando chega no dia do casamento, adivinha quem está lá no seu casamento esfregando as mãos? O pai espiritual da sua noiva, né? Está lá o capeta. Opa, está casando com a minha filha. Na lua de mel, ele já vai fazer uma visita. Aí o crente se levanta: sai, Satanás! Sai coisa nenhuma, vai arredando. Você casou com a minha filha. E aí começa a comer o pão que o sogro amassou. Bom, sinceramente, por causa da experiência de Sansão, eu comecei a fazer uma pesquisa. Sabe o que eu tenho descoberto? Que há um grande percentual de pessoas que casam em julgo desigual e que sofrem traumas terríveis já na lua de mel. Nós vamos ver, Sansão foi traído na lua de mel. Eu tenho atendido muitos casos assim de pessoas que casaram em julgo desigual e aquela pessoa que era do mundo traiu a outra pessoa na lua de mel. Principalmente quando a mulher é crente, serva de Deus, e o homem não é. Tenho ouvido muitas mulheres falando assim: pastor, meu maior desgosto é ter sabido que o meu marido me traiu na lua de mel. Tenho ouvido muitas histórias assim, envolvendo julgo desigual. Aí Sansão também começa a quebrar os seus votos. A Bíblia fala, aí nos versículos 7 a 9, de Juízes 14, que ele tomou mel da carcaça de um leão, deu para os pais, porém não lhes deu a saber que tinha tomado o mel do corpo do leão. Por que Sansão não lhes deu a saber que ele tirou o mel da carcaça do leão? Porque ele tinha um voto que ele não podia tocar em mortos. Ele era um nazireu. Ele não podia se contaminar dessa forma. Então a gente percebe que Sansão ele não estava levando aquele contexto espiritual que envolvia a vida dele, ele não estava levando aquilo de maneira séria, não. Então ele começou a comprometer totalmente os seus votos. Começou a andar nas trevas, ocultar as coisas dos pais. Aí ele contrai um espírito ferido. É interessante notar como as coisas começam a dar errado para Sansão. As consequências do jugo desigual desabam como uma avalanche sobre ele. No banquete de noivado, Sansão propõe um enigma para os filisteus adivinharem. Do comedor saiu comida, do forte saiu doçura. Fez uma aposta, apostou 30 mudas de roupa com os filisteus. E os filisteus não conseguiam perder a aposta.
Só que os filisteus foram na noiva de Sansão, ameaçaram ela, forçaram a barra. A noiva de Sansão foi, seduziu Sansão a contar ele a resposta, e ela foi e confidenciou aquilo com os filisteus ganharam a aposta. Para pagar a aposta, Sansão ficou tão furioso, que ele foi numa outra cidade da Filístia, Asdod, assassinou 30 homens, arrancou a roupa dos caras e pagou a aposta. Veja bem, em nome da honra, praticou uma coisa hedionda. A gente percebe que o cara estava totalmente desequilibrado. E nesse interim, ele foi traído pela noiva, pelos filisteus e pelo pai da noiva, porque a Bíblia fala que o pai da noiva de Sansão deu a sua noiva em casamento ao melhor amigo de Sansão. Eu não sei se você pode imaginar o que é ser traído na noite de núpcias. Quando Sansão chegou para pagar essa aposta, a noiva dele havia dormido com seu melhor amigo, havia se casado com ele. Aqui começa a aparecer o perfil interior de Sansão. Um homem decepcionado, desiludido sentimentalmente, suas emoções abaladas, seus sentimentos em pedaços. Os próximos passos de Sansão foram marcados pela inconsequência e desespero. Se tornou implacável, oscilando nesses extremos de rejeição e violência, dor emocional e busca pelo prazer, inferioridade e revolta. Aí vem um segundo episódio da vida de Sansão, um episódio muito curto, que nós podemos denominá-lo a prostituta de Gaza. Juízes 16:1. Foi-se Sansão a Gaza, viu ali uma mulher prostituta e entrou a ela. Novamente, ele viu, cobiçou e se relacionou com uma prostituta. Aqui vem uma decadência total. Num tipo de rebelião sentimental, Sansão busca alívio para sua dor num ato de prostituição, literalmente aqui, chuta o pau da barraca, desonrando a sua família, desonrando a sua nação, desonrando o seu Deus, desafoga as suas angústias com uma prostituta filisteia. Aqui então Sansão engole a isca e já se mostra totalmente à mercê desse espírito de sensualidade. Tornou-se espiritualmente uma cidade sem muros. Estava totalmente agora aberto, sem defesas espiritualmente falando, contra os ataques que seriam, a partir daqui, ainda mais convidativos. Para quem tem uma clareza, gente, de como esse espírito de sensualidade, como Dagon é implacável, é fácil prever que seria uma questão de pouco tempo para Sansão terminar de entregar o jogo. A sua consciência em relação aos mandamentos de Deus estava obscurecida. Qualquer lâmpada de discernimento não existia mais. Uma pessoa descompensada, ferida, desequilibrada. Tudo que ele tinha era esse dom da força física, que na verdade era insuficiente para fazê-lo prevalecer dentro dessa intensa batalha espiritual, onde ele já se encontrava numa situação crítica e perigosa. Aí vem o terceiro episódio da vida de Sansão, o caso Dalila, o nocaute final. Quando nós estudamos a história de Sansão, muitas vezes a gente enfatiza mais a situação com Dalila, mas veja bem que muita água já tinha rolado até aqui. E aqui Sansão é consumido pela paixão. Juízes 16:4, a Bíblia fala assim: depois disto, aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. É incrível como episódios de paixão e traição vão se acumulando na vida de Sansão. Irmãos, sinceramente, eu tenho atendido muita gente que passa por isso. Muitas pessoas que falam assim: pastor, eu tenho um espírito de traição que me persegue. Toda pessoa que eu me relaciono me trai.
A história de Sansão. E tudo aqui parece se repetir, trazendo dessa vez um trauma incurável. Os filisteus agora não querem mais descobrir o segredo de um enigmazinho para ganhar uma aposta. Os filisteus agora querem o segredo da manifestação de Deus na vida de Sansão, o segredo das suas forças. Eles haviam descoberto o seu forte ponto fraco. Ele poderia ser facilmente vencido através de artifícios de sensualidade. Era um cara fraco nos seus sentimentos, um homem vulnerável. E tudo parecia colaborar com o interesse dos filisteus, porque Sansão estava apaixonadamente enfeitiçado por Dalila. Mais uma vez, uma noiva de Sansão está disposta a traí-lo, a vender-se em favor dos seus inimigos. E Dalila então começa uma insistente manipulação para que Sansão lhe conte os segredos das suas forças. Ah, Sansão, você não me ama. Por que você não me fala qual é o seu segredo? Aí Sansão inventava uma mentira qualquer. Ah não, se você me amarrar com 7 cordas de vime que nunca foram usados, ir-se-ia a minha força. Aí Dalila fazia Sansão dormir, amarrava o cara com as cordas e chamava os filisteus. Quando os filisteus iam capturá-lo, ele quebrava tudo, batia nos filisteus. Mas veja bem, Sansão estava sendo claramente traído por Dalila, mas ele não conseguia enxergar um palmo na frente do nariz. Estava totalmente enfeitiçado, espiritualmente embriagado pelo vinho da sensualidade, para não se dar conta do perigo que o rondava. A Bíblia compara a sensualidade com a embriaguez. E quanto mais dias se passavam, Sansão foi se tornando escravo dos seus sentimentos, até que ele não resistiu àquela manipulação amorosa de Dalila, se vendeu ao inimigo. Nos versículos 16 e 17, a Bíblia fala assim: sucedeu que, importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando, a sua alma se angustiou até a morte, descobriu-lhe todo o seu coração e disse-lhe: nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre da minha mãe. Se viesse a ser rapado, ir-se-ia a minha força, me enfraqueceria e seria como todos os demais homens. Gente, aqui se quebra o último voto do nazireado. Sansão já havia tocado no defunto, se embriagou com o vinho da luxúria, o mosto da sensualidade, e agora tem as 7 tranças do seu cabelo cortadas, rompendo definitivamente, pela prostituição espiritual, a sua aliança com os 7 Espíritos de Deus. Imediatamente, ele foi traído por Dalila, capturado pelos filisteus, que depois de arrancarem os seus olhos, o levaram até Gaza, o prenderam com correntes de bronze. Veja bem como que a paixão cega, arranca os olhos do entendimento. Agrilhoado, sem forças, Sansão andava em círculo, moendo no cárcere como um animal de carga, humilhado debaixo do jugo dos seus inimigos. Mas antes de ser vencido pelos filisteus, Sansão foi vencido pelos seus sentimentos. Seu maior inimigo estava dentro dele mesmo. Aquela velha história: descobri meu maior inimigo, eu mesmo, os meus sentimentos desgovernados. Derrotado pelos próprios sentimentos, escravo do espírito de sensualidade, é condenado a cegueira, prisão, trabalhos forçados, incluindo a diversão dos filisteus. Se tornou o bobo da corte, o troféu de Dagon, a maior conquista dos filisteus, uma vergonha para Deus e para a sua nação. Era um homem que tinha tudo para dar certo. Ele tinha um chamado legítimo de Deus, ele tinha a unção de Deus,
tinha todo o carisma para governar, mas um homem que se vendeu. Não importa quanto carisma nós tenhamos ou quanto Deus já tenha nos usado, se nós abandonamos o temor do Senhor, seremos saqueados, destruídos. Mas a Bíblia fala sobre esse outro homem, José. Eu quero descrever sobre José. Gênesis 39, 6 a 12, a Bíblia menciona: assim Potifar deixou tudo o que tinha nas mãos de José, de modo que de nada sabia do que estava com ele, a não ser o pão que comia. Ora, José era formoso de porte e de semblante. Depois dessas coisas, a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Mas ele recusou. E disse a mulher do seu senhor: estando eu aqui, meu senhor não se preocupa com o que passa na casa, e entregou nas minhas mãos tudo o que tem. Ninguém é maior do que eu nessa casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque é sua mulher. Como, pois, posso cometer esse tão grande mal e pecar contra Deus? Embora ela insistisse com José dia após dia, ele, porém, não lhe dava ouvidos para se deitar com ela ou estar com ela. Isso aqui é cabra macho. Isso aqui é homem mesmo. Tem que ter peito para isso. A Bíblia fala assim: certo dia, ele entrou na casa para atender os seus deveres. Ninguém dos da casa se encontrava presente. Ela o pegou pela capa dizendo: deita-te comigo. Mas ele deixou a capa nas mãos dela e fugiu, escapando para fora. Veja bem, gente, José não teve uma ascensão tão súbita quanto Sansão. Muito menos, ele não tinha poderes sobrenaturais. Vendido pelos próprios irmãos, era um jovem que parecia condenado desde cedo a uma vida escrava, sem muitas expectativas. Teve o seu caráter forjado na fornalha da rejeição, ali no Egito, rejeitado pelos irmãos. Ele incorporou esse princípio bíblico. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça de esquina. Apesar de José não ter todo o carisma que Sansão tinha, José tinha algo mais poderoso. Ele tinha um temor de Deus. E nisto residiu a grande força de José, que superou em muito todo o vigor, todo o carisma de Sansão, arremessando para o topo da vontade de Deus. Isso deu a ele mais do que força, mais do que poder, uma autêntica autoridade. Veja bem, gente, uma posição pode te dar poder, mas a autoridade vem do caráter. E caráter é aquilo que você é no escuro, quando você não está sendo policiado, vigiado por ninguém. José simplesmente não negociava os princípios de Deus. Quando ele foi agredido ali carinhosamente pela esposa de Potifar, espírito de sensualidade, ele não cogitou qualquer possibilidade de ceder. Ele teve um discernimento claro daquela investida demoníaca. Ele não se vendeu. Apesar da dose de encantamento que acompanhava aquela situação toda, apesar da insistência daquela mulher, ele não se vendeu. Na verdade, José tinha uma qualidade rara. Era um homem confiável. Um homem confiável. Tinha profunda consciência da presença de Deus. Não negociou os valores do Senhor. Ele absurdizou aquela proposta. Como posso eu pecar contra Deus? Por causa disso, ele foi injustiçado. Aquela mulher o acusou falsamente. Ele cumpriu 12 anos de masmorra por causa disso. Famoso seminário da masmorra. Perseguido injustamente. Mas ainda assim a Bíblia fala que Deus deu graça a José diante daquele carcereiro. Naqueles anos. Se tornou o líder. José se submetendo ao tratamento de Deus.
Deus o dotou de uma sabedoria, de um espírito de conhecimento e revelação como raramente nós vemos na Bíblia. Um homem cheio do discernimento de Deus. Até que chegou o momento, quando Deus o tira daquele cárcere. Faraó tem um sonho, aquilo perturba, ninguém podia discernir o sonho de Faraó. Até que José foi levado à presença de Faraó. E por causa do discernimento de José, ele discerniu o futuro que estava por vir. Ele entendeu o momento profético que ele estava vivendo e que ele viveria. E ele se preparou para a maior fome do mundo. Era um homem que tinha nos seus celeiros o trigo de Deus para abastecer as nações. Quantos querem ter o trigo de Deus para abastecer as nações? Quantos querem ser cheios da revelação de Deus, da palavra de Deus, para abastecer as nações? Você tem que passar na prova da pureza. Você não pode se vender. Irmão, sinceramente, muitas coisas poderiam ter sido diferentes na vida de Sansão, que acima de tudo é esse símbolo, ícone de líderes que estão exaltando o seu carisma em detrimento do caráter. Sansão não precisaria ter morrido como ele morreu, prematuramente, um ato heróico de suicídio. A Bíblia fala que ele matou mais filisteus na sua morte do que em vida, mas morreu prematuramente. Isso não precisava ter acontecido. Às vezes eu vejo tantas pessoas, homens e mulheres de calibre, que têm chamado de Deus, mas que hoje estão na sarjeta ministerial, porque foram vencidas pelos seus sentimentos, destruídos pela sensualidade. Na verdade, irmãos, hoje existem dois tipos de geração dentro da igreja. A geração Sansão, formada por adolescentes, jovens, também adultos, que apesar do estupendo potencial que essas pessoas têm, eles estão afogados na ciranda da sensualidade, cegos, presos a tormentos malignos, andando em círculo na vida, espiritualmente falando. Uma vez eu ouvi uma frase que realmente tocou o meu coração, e esse pregador disse assim: olha, a morte não é a maior tragédia que pode acontecer na vida de uma pessoa, não é. A morte não é a pior coisa. A pior coisa que pode suceder com um indivíduo é uma vida sem propósito. É você ter vivido a sua vida inteira, olhar para trás e falar: não valeu a pena. Pessoa que não tocou a eternidade. Esse é o problema da sensualidade. Pessoas estão vivendo levianamente as suas vidas. Essa é a geração Sansão. Essa geração tem sido uma vergonha para os seus pais e para Deus. Pessoas que vivem apenas para os seus desejos, para os seus caprichos, para as suas paixões, de uma maneira fútil. Estão dentro da igreja. São pessoas que estão dentro da igreja. Mas existe também a geração José, formada por esses que não negociam o sonho e o propósito de Deus. São também adolescentes, jovens, adultos, que fazem parte dessa geração visionária, que Joel profetizou. Ele disse: nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, os jovens terão visões. E quando a Bíblia fala que os jovens terão visões, falando que vai ficar misticamente tendo visões, fala de pessoas cheias de objetividade, pessoas que estão andando no rastro do Espírito Santo, pessoas que estão enxergando com objetividade o propósito eterno de Deus para a vida delas. Geração José. Essa é a geração daqueles que buscam diligentemente a face do Deus vivo, ou cegar pela sedução desse mundo. Estão debaixo de um poderoso derramar do Espírito Santo,
inspirados pelas profecias dos lábios de Deus, vão mudar a história do mundo. Pessoas que vão marcar essa geração. Deus tem levantado uma geração assim. Eu tenho conhecido jovens que com 20, 22 anos de idade estão liderando equipes para a China, para a Índia, pessoas cheias do conhecimento da vontade de Deus. Geração José. Então eu termino com duas perguntas. A primeira é essa: a qual dessas gerações você tem pertencido? Geração Sansão ou a geração José? Qual dessas duas gerações você tem pertencido? E é importante você responder isso para você e para Deus. E a segunda pergunta: a qual geração você quer pertencer? Essa é a pergunta mais importante, porque ainda há tempo para um arrependimento profundo. Você ainda pode sair da geração Sansão e vir para a geração José. A qual geração você quer pertencer? Curva a sua cabeça. Amém? Irmãos, eu creio que nós vivemos tempos muito difíceis. Família estilhaçada, fragmentada. Há um mundo de filhos bastardos por aí. Meninas que estão sendo mães aos 13 anos de idade, aos 14 anos de idade. Pessoas que estão traumatizando as suas vidas desde cedo. E eu gostaria de fazer um apelo. Eu quero orar com você. Se você quer se arrepender da sensualidade, da idolatria aos sentimentos, e ter uma vida regida pelos valores e princípios de Deus, uma vida que ouve conselhos dos seus pais e dos seus líderes, dos seus pastores. Se você quer pertencer a essa geração José, aqueles que não negociam valores, que não se vendem, eu quero orar com você. E eu quero fazer esse apelo da seguinte forma: eu tenho feito esse apelo por muitos lugares onde eu tenho ido, porque eu creio que Deus colocou essa trombeta na minha boca. E eu quero fazer esse apelo para você. Você que não é casado, e hoje você quer assumir um compromisso diante de Deus, um compromisso de manter-se casto, casta, até o dia do seu casamento, se guardar para aquela pessoa que certamente Deus tem para você. Se você quer fazer esse pacto de pureza, eu quero orar com você. Eu gostaria que você pensasse, que você não agisse por empolgação ou precipitadamente. Mas você que não é casado e hoje quer fazer esse pacto com Deus, o mundo tem sido atrevido para desafiar adolescentes e jovens a perder a virgindade logo de cara. O mundo tem sido atrevido, e muitas vezes nós temos nos intimidado, mas Deus está levantando uma geração ousada, radical contra o pecado. Pessoas virgens, castas, pessoas que têm coragem para dizer: eu vou casar virgem. Pessoas que vão colocar esse alicerce no fundamento da família. Isso é alicerce. Se nessa noite você quer assumir esse compromisso de se guardar para o cônjuge que Deus tem para você, e você que já é casado, e você sente que você precisa de assumir, de reassumir um compromisso de lealdade, de fidelidade ao seu cônjuge, eu gostaria que você tivesse a liberdade de sair do seu lugar, vir aqui na frente. Eu quero orar com você, no nome de Jesus. Tenha liberdade, venha por empolgação. Isso é algo sério diante de Deus. Isso vai mudar o seu destino.
Isso vai mudar o destino da sua família e dos seus filhos. Isso vai mudar os seus destinos ministeriais. É uma aliança que nós vamos fazer com Deus. O zelo de Deus está nesse lugar. A presença de Deus está nesse lugar. O Deus das alianças está nesse lugar, honrando a sua fé. Se você quiser subir aqui, você pode subir, tenha liberdade. No seu coração agora, faz esse compromisso com Deus. Sinceramente, eu sinto no meu espírito que muitas armadilhas, muitos laços estão sendo quebrados na sua vida. Laços contra a sua felicidade conjugal. Armadilhas contra o propósito de Deus para você em termos de família. Esses laços estão sendo rompidos hoje. O poder da sedução está sendo quebrado. Deus vai guiar você com os olhos dele. Ele vai te iluminar. Ele vai te dar o discernimento da pessoa certa. Ele vai te livrar da mulher adúltera, da sensualidade. Levanta a sua mão esquerda agora. Eu creio que literalmente o Espírito Santo vai colocar uma aliança no seu dedo. Alguns vão sentir uma aliança de fogo. É uma aliança no dedo do seu coração. Recebe a graça para sustentar esse compromisso. Muitos aqui vão passar por provas. Ouça o que eu estou te dizendo. Vão vir provas difíceis na sua vida. Mas o Espírito Santo vai socorrer você. E quanto mais você obedecer, mais fácil será para obedecer novamente. E um alicerce vai sendo construído. E eu quero te dizer que a sua casa está sendo edificada sobre a rocha. Quando as tempestades da vida vierem, quando as chuvas caírem, os rios transbordarem, os ventos assoprarem e derem com ímpeto sobre o seu lar, não vai cair, porque está sobre a rocha. Senhor, no nome de Jesus, levanta uma geração radical. Levanta uma geração José. Pessoas cheias do poder do Espírito Santo. Pessoas cheias de objetividade. Pessoas que estão acertando o alvo certo. Pessoas que estão andando na direção certa. Pessoas que estão enxergando os seus propósitos, os seus caminhos. Levanta, Senhor. Senhor, que haja um toque de eternidade no espírito de cada uma dessas pessoas que estão nesse altar hoje. Que o Senhor venha purificá-las poderosamente. Que o Senhor venha tocá-las. Que o Senhor venha tocá-las. Que o Senhor venha purificá-las. No nome de Jesus. Eu sinto no meu espírito que Deus quer levar alguns aqui para o altar. E você precisa de entregar um sentimento que está aí dentro. Você precisa de entregar. Não tente mais uma queda de braço com o Espírito Santo.
Ele está dizendo que esse Lázaro tem que morrer. Deixa esse Lázaro morrer. Deixa esse sentimento no altar de Deus. Submeta ele ao fogo do altar de Deus. Porque muitos laços vão se quebrar na sua vida. O espírito de idolatria que tem manipulado sua vida sentimental vai se romper com essa entrega. Entrega o que o Espírito Santo está te pedindo. Entrega. Não segura não, entrega. Aquele que quiser ganhar a sua vida nesse mundo, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, disse Jesus, esse vai achar a vida que está escondida com Cristo em Deus, o mapa do esconderijo de Deus. Entrega, porque o melhor há de vir. O melhor há de vir. O melhor há de vir sobre a sua vida. Obrigado, Senhor. Senhor, como ministros do Evangelho, queremos ministrar sobre essas pessoas o zelo da santidade de Deus, o fogo da sua pureza, essa unção para viverem uma vida casta, pura, se guardarem desde já para aquele propósito conjugal que o Senhor tem, de não traírem o cônjuge. Rompe com todo o espírito de traição e leviandade, Senhor. Senhor, que o seu Espírito venha sobre essas vidas, preparando o caminho de cada uma dessas pessoas, liberando o melhor de Deus para cada uma delas, no tempo de Deus, porque tudo no seu tempo, Senhor, é formoso. Que no tempo formoso de Deus, essas pessoas possam construir uma família bendita, família abençoada, desfrutar do gozo, da lealdade, da fidelidade. Sua presença venha sobre essas vidas. Nós selamos essa aliança nessa noite contigo, Senhor, diante das testemunhas que aqui estão, físicas e espirituais. Selamos essa aliança, Senhor, que venha uma santificação desses corações, nos seus sentimentos. Eu oro, Senhor, que essa graça de experimentar essa verdade que Paulo disse: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm, nem todas edificam. Não me deixarei dominar por nenhuma delas. Que essa capacidade de evitar o que não convém, de evitar o que não edifica, e de não se deixar dominar por nenhum sentimento ou desejo, que essa plenitude de vida se manifeste nesses corações, no nome de Jesus. No nome de Jesus, Senhor, damos a Ti a honra, a glória e o louvor a Ti. Consagramos essas vidas, consagramos os seus corações, os seus sentimentos ao Senhor. Que todo tipo de infiltração, de perturbação, de manipulação sentimental seja quebrada nessa noite. Que haja descanso nessa área, que haja descanso, que haja paz, até que o tempo de Deus seja chegado, em nome de Jesus.